sou Arnaldo Aguiar e este é o canal Arnaldo ADM. Hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas, nós vamos conversar com o professor Rodrigo Baluz e ele vai nos ajudar a entender a respeito dessa revolução chamada nova economia que nós estamos envolvidos já há alguns anos e agora com essa pandemia sendo jogados de fato dentro dela, né? Muita gente entrando nela de cabeça. E o Baluz vai nos ajudar a entender alguns termos que a gente ouve e a gente não sabe exatamente o que quer dizer. Disruptivo, escalável, empresa unicórnio, investidor anjo, uma série de coisas que a gente ouve, faz cara de que está entendendo para não passar vergonha e depois a gente vai procurar essas informações. Então, essa conversa vai nos ajudar a entender a respeito de tudo isso. Seja muito bem-vindo, professor Baluz. Obrigado, Arnaldo. O prazer é todo nosso de contribuir aí com essa sua jornada, belíssima ideia que eu deixo aqui registrado, da importância de, principalmente nesse momento, gerar conteúdo para os nossos estudantes, para a nossa sociedade. Parabéns pelo trabalho, professor Arnaldo. Muito obrigado. Baluz, a gente começa sempre a nossa conversa fazendo uma perspectiva. Eu acho muito interessante a gente entender quem a gente está conversando, né? A gente saber com quem a gente está conversando. Então, quem é o Rodrigo Baluz? Antes de ser o Baluz, ele foi o Rodrigo. E como foi o Baluz, o Rodrigo, lá na infância? Como eram as brincadeiras? Sempre era de videogame? Sempre tinha relação com computadores? Ou jogava bola, subia em pé de manga? Como era? Perfeito, amigo. É até interessante, Arnaldo, que de fato na minha infância eu era Rodrigo, né? Sempre durante todo o meu tempo de escola, né? De ensino fundamental, médio, eu sempre fui Rodrigo, né? E depois da vida profissional foi que eu passei a ser definitivamente chamado por Baluz, que é meu sobrenome. Eu venho de uma família de classe média, filho de professora, como servidor da CEPISA, todos dois aposentados hoje. E a minha infância ela foi construída de forma muito simples, né? Nós não tínhamos uma vida de muitos bens materiais, mas também nunca nos faltou nada, né? E principalmente a educação. É uma das coisas que eu levo muito de legado da minha mãe, por ser professora, ela sempre primou muito pelo quesito educação. E aí, em cima disso, estudei minha vida toda em apenas 2 escolas, né? Fiz o meu fundamental menor hoje, né? Que na nossa época era o primário, eu fiz na Gurilândia, né? Tanto a educação infantil como o primário eu fiz na Gurilândia. E depois eu passei por Cobrão, onde fui no Cobrão até chegar na universidade. Então foram escolas que eu aprendi muito, né? enquanto pessoa. E assim, por incrível que pareça, eu não tinha uma relação muito forte com tecnologia na minha infância, né? Eu sempre tive uma idade muito próxima, nós somos apenas meses, eu e o meu primo Roberto, né? Que você conhece, e nós crescemos ali junto, estudando junto na mesma sala, depois que nós fomos para o Cobrão, mas assim, eu não tinha, por não ter videogame em casa, eu nunca fui ligado a isso, até hoje mesmo as pessoas às vezes me perguntam, meus primos mais novos, no teu computador aí tem jogo? Eu não sou, né, dessa pegada de ligado a game. E aí eu tive uma vida normal, morei muito tempo aqui no Jardim das Acácias, quando a nossa casa por um período estava alugada. E aí aqui no Jardim das Acácias eu lembro de vários amigos, Demétrio, Rodrigo Cacau, onde a gente brincava na rua mesmo, construindo cidades ali de barro, de areia e brincando com os nossos bonecos. Mas eu cheguei para fazer o vestibular na época, né, muito decidido que eu queria fazer ciência da computação. Na época, esses meus primos, Roberto, as irmãs, a Juliana, a Jussara, eram todos assim numa mesma faixa etária e eles chegaram muito decididos na área do direito, na área da medicina, e eu, na época, inclusive, fui muito questionado porque o que é ciência da computação, né? O que esse cara vai fazer, como é que ele vai viver
na vida dele sendo um profissional da área de computação. Aquele velho jargão que, não, computação todo mundo sabe fazer, meu filho, não faça isso não, né? Mas eu fui muito decidido e não me arrependo. Se eu tivesse que voltar lá em 96, quando eu prestei vestibular, eu faria novamente para a ciência da computação. É interessante essa pseudo-informação que se tem sobre, né? Quando eu prestei vestibular, ainda na época que o acesso à universidade era por meio de vestibular, eu lembro que no ensino médio, ali no pré-vestibular, um amigo meu sentava do lado, a gente partilhava muitas coisas, e eu ia fazer para administração e ele ia fazer para informação, para o sistema de informação, computação na época, né? E ele passou para a computação aqui na UESP, nós estamos numa sala da UESP, daqui a pouco você nos apresenta. E entre ter sido aprovado no vestibular e o início das aulas, a mãe dele matriculou ele no curso de datilografia para ele não passar vergonha quando chegasse na universidade, né? Então esses conceitos foram... Tem gente que está nos assistindo e nem sabe o que é datilografia. Verdade. E interessante, foi meu primeiro curso, acredita? Meu primeiro curso aqui em Parnaíba, nessa área que se aproxima à computação, foi datilografia com meu grande amigo Tadeu, que era instrutor lá no Senac. Sim, conheço o professor Tadeu. É o famoso ASDFG. Exatamente. Então, e o Baluz na escola? Era aquele que só tirava 10 filhos de professora, tinha aquela pressão em casa, quando chegava na escola, você é filho da professora Baluz, como é que é? Você tem que dar, tem que repor. E aí, tirava só 10, chegava com a merenda, chamava o Roberto ainda hoje dividia com ele, como é que era isso? Arnaldo, assim, durante um período, eu digo o seguinte, eu sempre fui um aluno, aquele aluno que eu até na época da rede social do Orkut, né? Nós ainda somos da época do Orkut, eu frequentava uma comunidade lá chamada, eu sentava no fundão, né? Eu sempre fui um aluno que não tive essa estigma de ser o melhor aluno, né? De sentar na frente da sala para denominar que eu era um CDF, alguma coisa, mas confesso que a educação que a minha mãe, a professora Rosário, me empregou, ela era uma educação muito exigente, né? Ela primava muito por educação. Ela sempre disse que a única riqueza que eu levaria da minha vida seria a minha educação. Então, assim, eu não digo que eu fui um CDF, mas eu era um estudante que sempre figurava entre as melhores notas da turma. Eu lembro que na época de Gurilândia, eu tinha alguns amigos que a gente sempre figurava no mural como os melhores da turma. O Juliano Aragão foi um colega que durante muito tempo nós estivemos juntos. E depois, no Cobrão, nós figuramos durante muito tempo aquele velho mural que expressava lá os melhores alunos da turma. Eu, Rodrigo Cacau, Larissa Teles, eram pessoas que a gente sempre estudou durante todo o período e a gente sempre estava ali. Cheguei a estudar com bolsa, porque também praticava, jogava basquete, então durante um tempo. Mas assim, o legal disso tudo, Arnaldo, é que na nossa época nós conseguíamos ser bons alunos, ter a responsabilidade de estudar, mesmo tendo uma vida paralela, de praticar um esporte, de frequentar festas, né? Parece que a responsabilidade era maior do que a gente observa hoje nos jovens que hoje estão dentro da educação, do ensino superior principalmente. Sim. E hoje, o Paulo está casado, tem filhas, tem emprego, tem trabalho. Como é que está hoje? Hoje, Arnaldo, assim, é uma coisa muito importante. Eu acho que todo mundo é objetivo de todo mundo enquanto seres humanos, né? A gente tem outros valores que não são os valores materiais, profissionais, que é constituir uma família. E hoje eu sou casado, né? Estou aí há 12 anos constituindo família com a minha esposa. E desse relacionamento eu tenho o meu bem maior, né? São dois seres que me faz acordar todo dia, que me faz ter motivação de lutar, de continuar trabalhando. Eu digo que assim, quando a gente passa a ter filho, nós abdicamos de uma vida própria nossa e nós passamos a viver por eles, né? Então, Isis e Luna hoje, minhas gêmeas,
é razão de todo o meu dia a dia profissional. E hoje nós estamos aqui numa casa que eu me sinto muito feliz, que é a UESP. Foi aqui que eu comecei, né, em 98, meu curso superior de Ciência da Computação. E a minha história está toda aqui dentro, né? Eu tive algumas experiências em outras instituições, trabalhamos junto na FAP, Uninassal hoje, durante 9 anos, mas eu digo que a UESP é a minha casa, né? Aprendi muito com a FAP, sou muito grato a todos que lá nós estivemos trabalhando durante quase 10 anos, mas a UESP é a minha casa, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu ingressei como professor efetivo da universidade desde 2012, neste campus aqui em Parnaíba. Então eu me sinto muito feliz em trabalhar e compor esse time que é a computação aqui da cidade de Parnaíba. Teve também uma passagem pela UESP de Piripiri, né? Nós fomos... Exatamente, né, amigo? Quantas vezes nós nos dirigimos 2 horas da tarde depois daquele almoço, aquela vontade de estar dormindo, mas nós tínhamos um compromisso. Verdade, Arnaldo. O meu concurso, quando eu prestei o concurso em 2012, nós não tínhamos vaga para cá, para Parnaíba, na época especialista, porque eu ainda era especialista, na época eu estava dentro do mestrado, na época eu até morava em Fortaleza, onde eu fiz o meu mestrado, e para especialista só tinha vaga em Piripiri. Eu até fiquei um pouco com medo, né, porque apesar da vaga permitir especialista, a gente sabe que apareceriam ali mestres, doutores, mas mesmo assim nós fizemos o concurso, participamos do concurso e graças a Deus, dentre 14 pessoas, eu, especialista, fui congratulado com a vaga. Devo muito isso à minha experiência de 10 anos lá na Nassau, na FAP, né? Onde o meu currículo ficou forte, onde eu tive uma história para contar e, principalmente, eu levei a capacidade da didática para dentro da aula prática, né? Que outros, apesar de doutores, não tinham ainda essa vivência. Então eu passei 3 anos lá em Piripiri, na UESP em Piripiri, de 2012 até 2015, quando eu consegui a transferência, intercâmbio para cá, para Parnaíba, para minha cidade, alegando minha família, o nascimento das minhas filhas, e aqui é a minha história, aqui é a minha casa, né? Que bom. E você falou aí de estudo, de formação, como é que está o seu estudo, o andar do seu estudo formal? Perfeito, amigo. Isso é uma coisa que eu digo muito para o meu aluno, né? Para que ele aproveite enquanto ele é jovem, enquanto ele não tem família constituída e principalmente enquanto ele não tem filho, né? Não que isso seja uma barreira, mas se torna muito mais difícil você galgar, por exemplo, títulos. Nós que estamos na academia, não só na academia, o mercado hoje também é muito exigente com relação à formação continuada. É muito difícil hoje você alcançar um processo de mestrado, doutorado, depois que você tem família constituída, filhos. Mas me formei em 2003, né? Entrei na universidade em 98, meu curso na época era de 5 anos. Eu transferi para Teresina, eu não me formei aqui em Parnaíba, eu fui fazer computação, terminar o curso na cidade de Teresina, lá na UESP. Terminei em 2003, morei de 2003 até 2005 em Teresina, quando eu decidi voltar, né? E aí, essa foi uma decisão muito difícil na minha vida, Arnaldo, porque eu cheguei em Teresina em 99, tá? E fiquei até 2003, então foram 4 anos ali até me formar, né? Constituindo amizades, relação profissional. Depois entrei no mercado de trabalho em Teresina, eu fiquei trabalhando numa grande indústria farmacêutica lá em Teresina de 2003 até 2005 e paralelamente a isso, em 2001 eu entrei para a vida acadêmica. Eu digo que a educação, eu não escolhi a educação, não passava nunca na minha cabeça. Na minha época de estudante, nós tínhamos um grupo e a gente visava muito a Polícia Federal, era o nosso desejo e a nossa meta era ser policial, perito na área da computação, da PF, mas a gente não determina os destinos de Deus, né? E ao longo da graduação me veio a oportunidade de lecionar, né? de ser professor numa escola técnica lá em Teresina, que eu comecei em 2001, e desde 2001 acabou que eu escolhi por essa área, né, da docência, mas retornei para Parnaíba com a missão de ajudar a minha cidade, de desenvolver a minha cidade por meio da minha ciência, que é a tecnologia, que é a computação.
retornei em 2005, e aí em 2005 eu comecei a trabalhar, tive algumas experiências acadêmicas, mas também profissional. Passei 6 anos à frente da tecnologia do Curtume Cobrasil. Em 2010 eu decidi fazer meu mestrado. Então morei 2 anos em Fortaleza, onde eu obtive o título de mestre lá pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Retornei em 2012 para Parnaíba, que aí foi quando eu ingressei na UESP como professor efetivo, né? E aí ao longo desse tempo nós tivemos uma experiência não exitosa de doutorado em uma parceria da UESP com a USP, por conta do nascimento das minhas filhas, alguns problemas que a minha esposa estava passando. Eu não consegui passar o período que a USP exigia lá em São Paulo, né? E eu decidi por abrir mão desse doutorado, mas não saiu da minha meta ter o título de doutor, e eu acabei por ingressar. Agora estou completando aí 2 anos e meio de doutorado na área de biotecnologia, onde, apesar de não ser diretamente ligado à computação, o meu problema é na área de AVC, né, de sequela motora em pacientes pós-AVC, mas a gente está resolvendo esse problema trazendo a computação como bagagem, e logo a gente vai colocar aí, possivelmente no mercado, um jogo, uma game terapia, para auxiliar pacientes nesse processo de recuperação motora pós-AVC. Muito bom mesmo. Valois, você falou aí da sua paixão pela docência, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a genética ou só o exemplo, mas quando a gente está na sala de aula e você é um profundo fomentador do empreendedorismo, é comum a gente ouvir dos alunos a seguinte pergunta: professor, o senhor trabalha em alguma coisa ou o senhor só dá aula? Como é que está a vida profissional? Você falou aí de algumas experiências profissionais extras, sala de aula, mas agora, como é que está? Arnaldo, isso é muito forte, né? Essa questão de você é só professor, né? Parece que a docência não é uma profissão, né? Parece que é um lazer, alguma coisa, né? Aquele algo a mais. Mas assim, Arnaldo, durante o meu pós-formatura, eu tive 4 grandes experiências na atividade profissional enquanto profissional de tecnologia, né? Eu fui coordenador de tecnologia dessa indústria farmacêutica lá em Teresina. Eu fui coordenador de um departamento de saúde do estado lá em Teresina. Aqui em Parnaíba, eu fui coordenador de tecnologia do Curtume Cobrasil durante 6 anos, um local onde eu aprendi muito também. E depois eu tive uma experiência de quase 4 anos como gestor de tecnologia da Prefeitura Municipal de Parnaíba. Mas depois do mestrado, Arnaldo, eu comecei a perceber que, de fato, o meu legado aqui seria por meio da educação. Eu precisava me concentrar mais em outras ações, e aí a gente deve falar sobre isso logo, mas eu tenho um sonho muito grande enquanto Parnaíba, enquanto cidadão da cidade, enquanto profissional que fomenta a inovação dentro daqui do nosso ecossistema. E eu decidi, de fato, parar de trabalhar, de atuar como profissional dentro do mercado, né, sendo gestor de tecnologia dentro de empresas, para trabalhar mais o lado de fomentador. Eu iria, de fato, me dedicar à docência, ao ensino superior, estudar mais isso. Hoje eu digo que eu aprendi muito sobre educação, não sobre computação em si, mas eu estudo muito educação, eu consigo dialogar muito bem com todas as ferramentas que a educação hoje, até porque também eu sou avaliador do INEP, do MEC, tá? A gente roda o Brasil todo aprovando ou não cursos superiores no Brasil. Isso me fez estudar muito educação. E aí foi quando eu despertei para o lado empreendedor. Eu detectei um problema dentro da academia e esse problema me fez olhar com outros olhos a minha missão enquanto docente do ensino superior aqui na nossa cidade. Beleza, e aí a gente está aqui nos frutos do trabalho, né, desenvolvido por várias mãos, por várias cabeças. A gente não pode, hoje em dia, acreditar o sucesso a uma pessoa só, mas nós estamos vendo aqui várias placas
com homenagens a pessoas que marcaram a história da tecnologia. E Carnaúba Valley. O que é Carnaúba Valley? Para que serve? E aquela pergunta de pai, de mãe, de avó. Meu filho, é Cidade Newton. Excelente, amigo. Vamos voltar um pouquinho, né? Em 2012, quando eu voltei do mestrado, eu tive uma infelicidade, ou felicidade, eu brinco até com o Sebrae. Eu recebi um e-mail convidando para uma reunião em Teresina sobre um novo projeto que o Sebrae ia lançar. E aí saí de Parnaíba, fui para Teresina. Quando eu cheguei lá, 5 minutos de reunião, eu percebi que eu tinha sido endereçado de forma errada. O projeto era simplesmente para o Sebrae Teresina. E aquilo, Arnaldo, eu brinco inclusive com a gestora do Sebrae, desse programa, que ao tempo que aquilo me feriu, aquilo me deu força para me fazer a seguinte pergunta: por que esse projeto está sendo lançado em Teresina e por que esse projeto não pode ser lançado em Parnaíba? Né? Era exatamente o projeto que dava vida a um ecossistema de inovação na cidade de Teresina, que o Sebrae ia passar a apoiar e a fomentar o nascimento de negócios inovadores. E aí eu voltei para cá, e a primeira pessoa que eu liguei no dia seguinte foi para a nossa amiga Isabela do Sebrae, que é gestora do Sebrae Parnaíba. Isabela, nós temos uma missão. Aí ela: o que foi, Baluiz? Aí contei a história e disse: eu fiquei ferido por escutar que aquele projeto do Sebrae era só para Teresina, e eu vou lançar um desafio para você. Nós vamos construir um projeto desse aqui em Parnaíba. E aí nós começamos o que na época era um projeto, simplesmente reuniões, que nós chamamos de PHB TICS. Era uma reunião de um comitê gestor. Falando de que ano? 2012, né? Tudo começou em 2012. E aí, uma vez por mês, nós nos reuníamos no auditório do Sebrae para conversar sobre como é que Parnaíba poderia crescer em relação à tecnologia. Isso foi amadurecendo, as reuniões foram ficando maiores, a gente foi convidando pessoas para participar dessas reuniões, e nós até que chegamos em um modelo mínimo. Na época, eu era coordenador de tecnologia da prefeitura, nós já estamos aí em 2013, 14, tá? E nós conseguimos formatar um projeto para chegar até o prefeito, que na época era o prefeito Florentino Neto. E aí nós apresentamos, eu enquanto coordenador de tecnologia da prefeitura, e aí faziam partes a Valesca, o Paulo César Coutinho, o Sebrae, a Isabela, o professor Gildário, foi quando eu conheci o Gildário, e nós tivemos uma reunião com o prefeito Florentino apresentando uma proposta de um modelo de negócio para Parnaíba. E o que nós queríamos da gestão municipal? Nós queríamos um prédio, nós queríamos um espaço físico para nós constituirmos o que nós estávamos chamando de polo tecnológico da cidade de Parnaíba. Naquele primeiro momento, o prefeito não pôde nos apresentar nenhuma solução, mas ficou um trabalho para ser feito. E aí foi quando, em 2015, eu estava na minha sala, bateram que o Florentino queria conversar comigo. E quando eu fui lá, eu me deparei com uma planta do Duna Shopping, né? E nessa planta, o Florentino me fez a seguinte pergunta: professor Baluiz, se a gente liberar esse espaço aqui do Dunas para você, isso é suficiente para você criar o polo? Eu na hora, Arnaldo, eu não sabia nem, assim, deu aquela coisa de você dar uma parada mental, né? Eu fiquei em choque, aí eu me arrepiei na hora e disse: prefeito, eu estava pensando em uma sala, você está me dando 300 metros quadrados construído, isso é perfeito. E aí foi quando, dia 17 de abril, tá, de 2015, nós inauguramos o primeiro polo de tecnologia do estado do Piauí, que foi aqui em Parnaíba, tá? Um projeto fantástico. Nós tínhamos 9 empresas, nós tínhamos quase 200 empregados, direto ou indiretos, dependendo daquele dia a dia ali. Nós chegamos a costurar algumas parcerias com as instituições daqui de Parnaíba, a Universidade Estadual, a Universidade Federal, o Instituto Federal, a Nassau. E ali nós vivemos durante 2 anos esse projeto, né? E infelizmente esse projeto ele foi descontinuado por conta de uma parceria
público-privada que não ficou muito bem costurada, e isso foi desconstituído em 2017, mas não na minha cabeça, não na cabeça do professor Gildário, que passou a ser um outro ator muito importante de todo esse processo, não na cabeça dos empresários da área de tecnologia. E aí, a partir de então, amigo, nós começamos a remodelar esse polo de tecnologia, mas nós não deixamos de fomentar o ecossistema. E aí, desde 2015, a gente vem levantando essa bandeira de que a inovação ela é importante, ela é um elemento transformador de um cenário. Como é que a gente consegue... a história antiga de Parnaíba ela era pautada na indústria, né? Na exportação da carnaúba, de derivados da nossa planta típica aqui da região. Mas como é que hoje eu consigo transformar Parnaíba e colocar Parnaíba de volta num cenário nacional? Eu não vejo um outro caminho que não seja por inovação. Nós temos uma cidade puramente educacional, o polo de educação aqui em Parnaíba é muito forte. E se a gente transformar essa nossa educação em pesquisa aplicada, em inovação, nós podemos colocar Parnaíba de volta no cenário nacional, né? E aí foi quando nasceu o Carnaúba Valley, tá? Isso foi uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa qual o melhor nome para dar para o nosso ecossistema, e aí de novo veio a Carnaúba como um elemento da história antiga da nossa cidade, de uma riqueza antiga da nossa cidade, e assim nasceu o Carnaúba Valley. O Carnaúba Valley hoje ele está mapeado dentro do cenário nacional. Ele permitiu pela primeira vez que no ano passado Parnaíba entrasse para a composição dos ecossistemas brasileiros de inovação. Então hoje Parnaíba está mapeada como um celeiro de inovação e desenvolvimento tecnológico dentro do cenário nacional. Esse nome, Carnaúba Valley, ele é curioso e ele tem alguma referência ao Vale do Silício? Tem sim. Todos os ecossistemas de inovação, Arnaldo, eles levam esse acrônimo de Valley, né? De Vale, muito por conta da história do Vale do Silício. Então, assim, apesar de ser talvez pode ser uma utopia, ou não seja o ideal nós pensarmos que a gente vai fazer em Parnaíba o que foi feito no Vale do Silício, né? Seria talvez muito utópico. Mas a gente não deixa de se espelhar, né? Mais próximo aqui, nós temos o Porto Digital em Recife, que é um valley, que é um ecossistema de inovação riquíssimo. E que foi coisa que eu particularmente, eu me espelho muito, porque o Porto Digital nasceu em uma área de um comércio antigo de Recife, que estavam prédios abandonados. Eu faço uma analogia muito ao nosso Porto das Barcas, que foi a história antiga da Parnaíba, e nesse bairro antigo de Recife, os prédios foram revitalizados pelo governo, entregues para a Universidade Federal de Pernambuco, e o que começou com 4 empresas, hoje é um complexo tecnológico de inovação de 400 empresas, né? Então, isso transformou o cenário de Recife dentro do Brasil e dentro do mundo, porque hoje Recife é uma referência de inovação por meio do Porto Digital, por meio do Cesar, por meio da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um pouco disso que a gente se assemelha para fazer o que a gente vem trabalhando e que é o meu sonho particular enquanto Parnaíba, viver um dia ou minimamente deixar esse legado para que futuras gerações possam viver esse cenário de inovação dentro da nossa cidade. A gente está falando agora de empresas digitais, de empresas tecnológicas, e um termo que está muito atrelado aí é startup. A gente ouve isso já faz alguns anos, e o que é exatamente startup? Muito perfeito e oportuna a pergunta, principalmente agora, né, nesse período agora que nós estamos vivendo da pandemia. Os negócios em todas as esferas, eles foram impactados e nós estamos vivendo uma transformação digital acelerada, né? Certamente, tudo isso que a gente está vivendo hoje, nós iríamos viver daqui a 5, 10 anos, seria inevitável essa imersão dos negócios dentro da tecnologia. Mas nós estamos falando de 5, 10 anos vividos em 60 dias. Né? Então essa transformação digital hoje, ela passa muito por quê? Porque existem modelos de negócio enxutos
e rápidos de ser aplicado, que são as startups, né? Uma startup nada mais é, e aí tem uma coisa muito importante, Arnaldo, startup não é tecnologia, startups são pessoas, né? Dentro, quando a gente para estudar negócios, uma empresa, ela não é o ativo físico, né? Ótimo, eu tenho ali uma estrutura, um bem, né, que é o meu espaço físico, a minha máquina, mas na verdade, o que está por trás de um CNPJ são empresas, são pessoas, né? E uma startup, ela nada mais é do que um modelo de negócio vivido por alguém, tá? Onde esse modelo de negócio, ele se diferencia de uma empresa tradicional, porque quando você vai parar para constituir uma empresa normal, a primeira coisa que você faz é aquele estudo de mercado, né? Você faz toda aquela ambientação para saber se naquela cidade o teu negócio se aplica, se você tem cliente, e aí você para primeiro para constituir a empresa. Você vai para o processo de tirar CNPJ, onde é a tua sede fixa, para que você possa, por exemplo, abrir as portas amanhã e estampar. Pronto, essa aqui é a minha empresa, essa aqui é o meu negócio, essa aqui é a minha loja, essa aqui é a minha sorveteria, esse aqui enfim, tá? E uma startup não. Uma startup eu não estou preocupada na parte física. A startup ela está preocupada com o modelo de negócio. E aí dentro do conceito de startup tem algumas palavras que são importantes, né? Inovação, escalável, tá? Repetível. Essas três palavras combinadas com um cenário de incerteza configura o conceito típico de startup. Então, qual é o conceito de startup no conceito rápido e prático? É um modelo de negócio inovador, escalável e repetível, feito por pessoas em um cenário de incerteza. Por que cenário de incerteza? Porque como a característica da startup, ela não para fazer esse processo tradicional de uma empresa normal, ela quer se colocar no mercado primeiro, antes de consumar algumas outras fases de um processo empresarial, tá? Então você passa a viver aquela ideia que é o ponto de partida de uma startup em uma incerteza. Eu não sei se aquela ideia ela vai ser aceita pelo mercado, se eu tenho cliente para aquilo ali, e aí você começa a viver diversas etapas da startup até você transformar a ideia em um produto validado pelo meu cliente. Mas nesse processo, até depois, quando você tem a venda, tudo isso é muito incerto. Eu não sei se uma startup ela vai se tornar um unicórnio, eu não sei se aquela startup ela vai quebrar amanhã. Então é por isso do cenário de incerteza. Mas eu não posso deixar de olhar para inovação escalável e repetível. Tá? Se o meu negócio, a minha ideia, não atender esses três conceitos, aquilo não é uma startup, aquilo eu não posso configurar como um negócio inovador. Beleza. Enquanto você falava, eu refleti a respeito da tradução do termo, né? E startup. Levanta e faz, né? E aí, de certa forma, é exatamente o nosso jargão, né? Vamos botar para gerar. Perfeito, é exatamente isso. Você pode estar, por exemplo, Arnaldo, o bacana do modelo de negócio e quando você, por exemplo, estuda o Canvas, que é um modelo ágil para esse tipo de negócio, né? Para as startups, você pode estar numa mesa de bar aqui conversando com seus colegas e ter aquele insight, cara, pega aí o guardanapo aí, vamos buscar aqui o Canvas e vamos ver se essa ideia é bacana, né? Então, você não para, por exemplo, para constituir aquela coisa que no empreendedorismo, né, no conceito formal de empreender, que é o modelo de negócio, né, o plano de negócio. Um documento volumoso que você passa meses e meses debruçado em cima de um produto, de um documento que você não sabe nem se o negócio vai dar certo, né? Então a startup ela é isso, ela é um novo modelo de você empreender. Que, só para reforçar, não está diretamente ligado à informática. Nada a ver. É conhecimento, né? Perfeitamente, perfeito. Você pode ter uma startup de uma metodologia nova, você pode ter uma startup de um produto farmacêutico, você pode ter uma startup de um produto feito à base de elementos da sua cidade, né? de componentes dali da sua região, do caju, da cajuína, enfim.
Tá? Startup é qualquer modelo da castanha, da cachaça. Startup é qualquer modelo de negócio. Uma vez eu assisti o Shark Tank, que é um grande programa que passa no canal Sony, né? Que é de investidores. Uma versão né? do Barões. Exatamente. E lá, uma vez apareceu uma startup que era um modelo de calcinha, tá? Aplicado para a categoria de pessoas homossexuais, né? Então era um modelo de negócio completamente diferente, causou um impacto muito grande, mas é isso, startup é qualquer negócio que você causa uma disrupção, né? Você está acostumado a ver, aí eu olho para o segmento de sorvete. Qual é o modelo tradicional? O modelo tradicional é aquele que você vai ali no espaço físico, consome o sorvete. De uma hora para outra, uma pessoa aparece com um modelo completamente diferente para entregar sorvete para você. Isso é uma startup, né? Então, quando você causa uma disrupção no modelo, você tem ali um novo negócio, um negócio inovador, repetível e escalável. Ótimo. Eu, quando estava organizando aqui o script para a nossa conversa, eu coloquei um item chamado Conceitue e Exemplifique. Algo parecido com aqueles exercícios que a gente faz com os nossos alunos, né? E aí eu lembrei até de um exercício que eu costumo fazer, e eu coloco a letra A, B, C, D, E. E aqueles que não sabem o que fazer só marcam a letra de conceituar e exemplificar. Então, você prefere que eu diga todos ou eu digo item por item? Pode ser item por item, a gente vai colocando, né? Conceitue e exemplifique. Repetível. Repetível é um modelo, isso é muito bacana, Arnaldo, porque quando a gente para falar em startup, a gente olha muito para o nosso mercado local, né? Eu olho para o meu... Porque uma startup, ela nasce de uma dor. O que é uma dor? Dor é aquilo que você observa como um problema. E aí é por isso que é bacana também que a startup, ela não tem que nascer só do estudante de computação. Tá? A startup ela pode nascer do estudante de administração, de contabilidade, de enfermagem, de medicina, de direito. Por quê? Porque a partir do momento que dentro da minha área de negócio eu observo um problema, ali é uma dor. E essa dor, ela é minha, ela é de um outro profissional da mesma área. E aí você começa a perceber, poxa, mas espera aí, essa dor é só dos profissionais em Parnaíba? Ou essa dor, ela também é dos profissionais de Teresina, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília? Isso é o conceito de repetível. É um problema local, mas a solução ela é global, tá? Eu nunca posso pensar no conceito de startup de resolver um problema local. Por quê? Porque o que é startup? Startup sem vender não é negócio, tá? Eu preciso faturar, né? O grande guru Silvio Meira diz que uma startup que não gera nota fiscal não é negócio, não é inovação, tá? E aí, se eu pensar em vender e eu crio uma startup pensando no meu mercado de Parnaíba, logo a minha quantidade de clientes ela chega satura, né? Então eu preciso olhar para um problema local, mas eu preciso ver se esse problema local ele é repetível em outros cenários. Isso é o conceito de repetível. Conceito e exemplifique, disruptivo. Disruptivo é o princípio basilar de qualquer coisa que você esteja pensando a nível de startup, né? O que é uma disrupção? Eu até falei agora há pouco, né? Quando vamos usar, por exemplo, a Uber, tá? Um modelo que todo mundo conhece. O que a Uber causou de disrupção? Qual era o modelo tradicional de transporte por meio de táxi, né? Dentro das cidades? Você tinha uma associação de taxistas, né? E essa associação de taxistas era um conjunto de motoristas que tinham carros e você chegava em um local, ou era um ponto de táxi, ou você tinha que ligar para esperar que, por meio de uma telefonista, fizesse contato com o motorista, e aquele processo ali você passava 20, 15 minutos esperando por um carro chegar, né? E você tinha ali uma precificação tabelada pela associação dos taxistas. E aí a Uber veio com um modelo completamente disruptivo. Por quê? Porque ela pegou toda aquela cadeia que envolvia eu ter que ligar,
motorista, uma telefonista, associação de motoristas, quebrou tudo aquilo. Ela chegou com um modelo completamente diferente, onde você, que tem um carro, pode ser um Uber. Tá? E eu chego nesse lugar, no meu celular eu chamo você, eu vejo onde você está, eu sei quanto tempo você vai chegar até o ponto que eu estou. Então ele entregou todo o modelo de táxi, modelo tradicional, na palma do seu celular. Então ela causou uma disrupção. Disrupção é isso, quando eu olho para uma coisa que para mim aquilo ali sempre foi feito do mesmo jeito e de uma hora para outra uma empresa traz a mesma coisa com um modelo completamente diferente. Uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Conceito e exemplifique, escalável. Escalável é o poder que uma startup tem de sair de 0 cliente num dia para 30 clientes no segundo, 100 clientes no terceiro, 1000 clientes no quarto, 10.000 clientes no quinto. Escalável, baseado no princípio que a minha startup ela é repetível. Quando eu coloco uma startup para operar, ela pode operar em todo o Brasil. Lógico que se eu lanço uma startup para operar em Parnaíba, não que não seja possível, tá? Se eu lanço uma startup para operar em Parnaíba, logo o meu percentual de clientes ela vai saturar. Mas se eu coloco uma startup para operar no cenário nacional, eu potencializo a possibilidade de ter clientes. Então, o bacana da vida de uma startup é que eu posso sair de 0 a 1000 clientes em um dia. Eu posso sair de 1000 clientes a 100.000 clientes em um mês. Então, isso é o escalável. A partir do momento que a tua startup ela é repetível, ela consegue ser consumida num cenário nacional. Vamos imaginar, por exemplo, Netflix, Spotify, né? Você imagina, por exemplo, o que está acontecendo com o Spotify hoje, o que está acontecendo com o Netflix hoje, né? Por conta da pandemia, negócios que já tinham bilhões de usuários triplicaram esse número de clientes. Por quê? Porque todo mundo consome. Em qualquer lugar do mundo você consome aquele negócio, né? Então isso é a escalabilidade. Conceitue e exemplifique empresa unicórnio. Unicórnio é quando uma startup ela atinge valor de mercado na casa de $1 bilhão, né? $1 bilhão. Né? Então, quando você tem, né? Como é que você chega a esses números, tá? Esses números, eles não representam simplesmente venda, tá? Esses números representam todo o ativo do teu negócio. É o valor de mercado. Está baseado em investimentos que você teve, está baseado em negócios que você vem operando, em mercados que você vem operando. Isso tem a ver, porque quando você, por exemplo, quando você participa de rodadas de investimento, você concede àquela pessoa que está investindo no seu negócio um percentual do teu negócio. Então, você chega lá, por exemplo, numa rodada de investimento, você diz, olha, eu quero 100 mil por 10% do meu negócio. Se 100 mil é 10% do meu negócio, quanto vale o meu negócio? 100 mil é 10%, meu negócio vale 1 milhão. Né? Então, esse é o valor do meu negócio, entendeu? Então, eu chego nesse valor de mercado a partir do momento que eu começo a tangenciar e a operar o meu produto. Né? Então, numa simples rodada de negócio que eu participo e um investidor me dá 100 mil em troca de 10%, eu já posso dizer que o valuation do meu produto, da minha startup, é 1 milhão. Tá? E quando eu tenho aquele unicórnio operando na casa de 1 bilhão, aí eu tenho que aquela minha startup ela é um unicórnio. Né? Aqui no Brasil nós temos 13 unicórnios hoje, né? Negócios brasileiros, nós temos 13 unicórnios. Foi um dos países que, apesar do número ser pequeno, mas se eu pegar a relação de últimos anos, foi um dos países que mais apresentou unicórnios nos últimos anos, foi o Brasil. E aí, quem são unicórnios, né, para a gente exemplificar? 99, PagSeguro, Nubank, deixa eu ver mais outros aqui, Gimpax, né, tudo são negócios brasileiros, nacionais, que são unicórnios hoje. Ok. E para fechar esse item, conceito e exemplifique, o que é um investidor anjo?
Perfeito. Existem algumas formas de você... Isso é também um bacana da startup, Arnaldo, porque quando você pensa, por exemplo, em abrir um negócio, né, o primeiro caminho é talvez você procurar um banco. Por quê? Poxa, eu vou ter que abrir um negócio, mas para mim abrir um negócio eu preciso de uma loja física. Então eu preciso de um espaço, eu preciso de máquinas, né? Então, para um negócio físico, eu preciso de ter um capital ali inicial para rodar, né? E aí esse capital inicial, para mim pegar um prédio, transformar ou construir, comprar maquinário, essa coisa toda, eu tenho que ter ali um capital inicial elevado, tá? A startup, eu preciso de R$0 para mim começar ela, tá? Eu só preciso de uma boa ideia, tá? Uma boa ideia, atendendo esses princípios, inovação, disruptivo, escalável, validando no meu cliente. Eu não posso também imaginar que uma ideia que eu tenho na minha cabeça, tá? Ela é uma ideia válida para o cliente. Eu preciso validar com o cliente. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes eu olho e digo assim, essa mesa aqui ela poderia ser de isopor. Mas quem é que compra essa mesa? Compra essa mesa tal cliente. Eu não posso achar que ela pode ser de isopor porque eu acho na minha cabeça que ela pode ser de isopor. Não, eu tenho que perguntar para o cliente que vai comprar ela. Olha, se essa mesa for de isopor, você compra? Ok, você compra. Isso é a validação do cliente, isso é muito importante. Muito bem, mas voltando lá à questão do dinheiro. Eu não preciso ter dinheiro, tá? E como é que eu consigo fazer? Existe uma coisa na cadeia de evolução de uma startup que é o MVP, é o mínimo produto viável. E esse MVP é como se fosse um protótipo, né? Eu crio uma startup, essa minha startup ela é tecnológica, ela é um aplicativo de um celular, mas para que eu tenha um aplicativo na versão final, eu preciso de R$200 mil. Tá, mas eu não consigo ter R$200 mil. Será que com 30 mil eu consigo fazer o mínimo produto viável para colocar essa startup em operação? Para começar a validar o produto? Consigo. Bom, onde é que eu vou buscar esses 30 mil reais? Estou dando um exemplo aqui completamente atípico, né? Eu posso procurar isso aí através de editais de fomento, né? Existem várias instituições no Brasil, nos estados, nos municípios que fomentam por meio de editais. Agora mesmo, Parnaíba foi contemplada com 37 projetos, né? Na primeira fase do edital Centelha. Esse edital Centelha ele vai entregar R$60 mil para 28 projetos dentro do estado do Piauí, só do Piauí. Mas e se eu não for para editais de fomento, porque eu não sei escrever projeto, eu não sei participar de um edital? Quais são outras possibilidades? Outras possibilidades é participar de eventos que te colocam em contato com investidores, né? E aí você pode ter a categoria de investidores numa nomenclatura normal ou do investidor anjo. Por que investidor anjo? Porque é aquele investidor que vai pegar o teu negócio e vai colocar sobre as asas dele. O valor de um investidor anjo, ele é muito maior do que simplesmente o financeiro, tá? O valor agregado que uma pessoa como, por exemplo, o João Kepler, que é um dos maiores investidores anjos do Brasil, o valor agregado que um cara desse dá a um negócio que está começando é imensurável, vai muito além do que eu chegar e dizer, Kepler, eu quero 300 mil por 20% do meu negócio. Ele pode até me dar os 300 mil, bacana ficar com 20%. Mas o valor que ele vai agregar com a visibilidade dele, com o network que ele tem para o negócio, isso é muito maior, né? Tem gente que chega numa rodada de investimento e diz assim, Kepler, eu até já vi isso no programa que o Kepler tem, né, de investidor anjo, onde o cara chega e o Kepler pergunta, tá, quanto é que você veio buscar aqui de investimento? Aí o cara diz assim, Kepler, eu não vim buscar dinheiro nenhum, eu vim buscar só o teu network, a tua experiência. Eu quero que você seja o meu investidor sem dinheiro. Por quê? Porque o produto eu já tenho. Eu estou precisando agora operacionalizar isso aí. Eu estou precisando entrar no Brasil todo. E eu tenho certeza que você vai me ajudar com isso. Isso é muito bacana para um investidor, tá? Então, o investidor anjo é aquela pessoa que de forma tangível, em dinheiro ou de forma intelectual, network, te possibilita você aumentar de nível, tá? A startup ela tem algumas categorias, ela começa com ideação, que é só a ideia,
ela passa para o período de operação, quando ela tem um mínimo produto viável, que ela começa a entrar no mercado, mas para ela sair de operação e chegar em tração, que é quando ela começa a crescer em clientes e faturamento, ela precisa de um investimento, ela precisa de um investidor, porque senão ela não consegue, seja financeiro, porque você tem que trabalhar marketing, venda principalmente, isso é um desafio gigante, e operacionalizar em outros mercados. Então a figura de um investidor é muito importante. Então a gente pode sintetizar o investidor anjo como aquele que bota o dinheiro e contribui com o know-how, não basta só dar o dinheiro, não é só um empréstimo que se pega no banco. Sim. Tem essa orientação, tem... Isso, tem o smart money, né? O nome técnico é o smart money, né? É o dinheiro inteligente, tá? O intelectual da pessoa que entra ali em jogo. E tem um detalhe importante, aí você pode perguntar, pô, mas o que o investidor anjo ganha com isso? Todo negócio que bate na porta de um investidor anjo, todo negócio que bate na porta do Kepler, do Amuri, eles aportam dinheiro? Óbvio que não, né? E por que ele te dá? Eu quero 500 mil por 10%. Tu pode dizer, poxa, 500 mil, 10% do negócio, por que esse cara deu 500 mil? Porque com a base de conhecimento desses investidores em negócio, em capital, nacional, internacional, ele sabe que aquela ideia pode ser muito mais do que os 500 mil que ele está te dando. Então aqueles 10% que ele está recebendo de troca pelos 500 mil, aquilo ali ele pode amanhã estar retornando 5 milhões para ele por mês, por 10% só do negócio. Né? Então o investidor anjo ele não é tolo de entregar dinheiro assim, rasgando dinheiro, ele sabe, ele entende negócio, ele sabe quando uma ideia tem potencial de mercado ou não, e aí é quando se consolida o investimento. Beleza. Valores, voltando ao Carnaval Valley, qual o seu sonho para isso aqui? O que você imagina daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando você olhar para o que foi e como estará o Carnaval Valley? Arnaldo, é uma pergunta que tem sido recorrente para mim, até quanto a engajar o ecossistema, né? Isso eu já escutei de algumas pessoas próximas que estão nessa luta junto comigo aqui em Parnaíba, das pessoas sempre dizer assim, Baluz, enquanto tu não tiver o teu negócio, enquanto não tiver a tua startup, isso pode ser um obstáculo para ti. Porque é aquela coisa do exemplo, tá? Por que esse cara está pregando tanto inovação, startup, e por que ele não cria uma startup para ele? Né? Então eu já escutei muito isso, Arnaldo, mas eu acho, não que não seja uma coisa que não seja uma meta minha, né? Eu visualizo muito eu entrar no segmento também, tá? Tão logo eu concluo o meu doutorado, hoje eu já tive inclusive algumas oportunidades, eu já flertei com algumas ideias inovadoras, eu já cheguei aí para uma rodada de startup, levando uma ideia, mas eu acho que o momento hoje do meu doutorado é mais importante, né? É uma meta mais tangível, mais próxima, e eu não consigo dividir muito porque você sabe, você é estudioso do empreendedorismo, você sabe que empreender é se doar, é viver aquilo ali dia e noite. E eu acho que dividir um negócio com o meu doutorado hoje ainda não é o momento, mas não é uma coisa que eu descarto, tá? Mas, Arnaldo, eu tenho um propósito muito maior, tá? Eu, enquanto docente, eu, enquanto professor, eu comecei a perceber que de uma turma de computação, por exemplo, que é o meu curso, é o curso que a gente faz aqui em Parnaíba, na UESP, de 20 alunos que se formam, eu tenho o seguinte cenário. Vou botar aqui números aleatórios, né? De 20 estudantes, 10% vai para mestrado. Então, 2 vão para mestrado. Dos 15 que sobra, vamos botar ali que 20%, 10% tem um negócio já no mercado, ou com outro colega, ou por iniciativa própria, ou é aquele cara que tem aquele trabalho de montagem e manutenção, de dar suporte, ou é aquele cara que tem uma loja de suprimento, ou é aquele cara que já trabalha em alguma empresa como dev, desenvolvedor, ok. Mas os outros 70% vão fazer o quê? Se perdem. E nesse universo que se perde, Arnaldo, tem muito aluno com bom perfil profissional, né? E aí o que me doía e o que me dói é olhar que 70% de uma turma
não consegue chegar no mercado de trabalho porque ou está esperando um concurso público que não vem, ou está esperando um emprego bater na porta dele que não vai vir. E esse cara, o que impede dele de se jogar na inovação, de empreender, de criar o seu próprio negócio? Poxa, eu tenho um capital intelectual que é a tecnologia na minha mão, eu estudei isso, eu me formei nisso. Por que eu não posso pegar essa base técnica que eu tenho e aplicar dentro de um negócio, de um modelo inovador, né? Então, essa dor, tá? E aí eu sempre digo, ok, eu não empreendo em uma startup, mas eu empreendo em pessoas. Eu fiz a mesma coisa, tá? Eu detectei uma dor, essa dor ela é minha, certamente ela é sua no seu curso de administração, certamente ela é de um outro professor em Santa Catarina, em Belo Horizonte, em qualquer lugar. São alunos potenciais para ser investidores, mas que por algum momento, algum problema, dentro da academia ele não viveu a inovação, ele não viveu o empreendedorismo, tá? E aí, eu acho que o meu valor dentro de um ecossistema, entregando a possibilidade de transformar todo esse nosso trabalho, porque não é um trabalho só meu, tem muita gente por trás de tudo isso. Às vezes eu apareço mais porque eu estou na linha de frente, mas tem muita gente por trás disso tudo, né? A nível de Estado mesmo como um todo. Mas o meu grande legado, isso eu já disse publicamente em alguns momentos que eu tive, no dia da inauguração do Polo, eu acho que o que eu quero levar quando eu nessa vida não estiver mais, o que eu quero deixar é o legado de dizer, cara, esse prédio bem aqui, que hoje tem 200 empresas em Parnaíba, isso foi um trabalho que começou lá em 2014, 2012, por um professor chamado Rodrigo Baluz. O que eu quero é deixar para as minhas filhas que quando elas estiverem maior na atividade profissional delas, elas possam olhar e dizer, isso aí meu pai participou dessa construção. Eu acho que esse legado profissional que a gente deixa, e eu acredito muito nisso, eu acho que Parnaíba tem vocação para esse modelo. Ontem eu discuti isso com a Celina em uma live que nós fizemos no Carnaúba, que nós vivemos numa cidade de 156 mil habitantes, onde os atores eles se permeiam entre os três pilares: academia, governo e instituição privada. Né? Muitas das vezes você é professor, mas você também é empreendedor. Você é professor, mas você é consultor dentro da prefeitura, dentro do poder público. Então isso favorece muito a gente chegar mais rápido, porque todo mundo se conhece. Os atores estão nos diversos universos. Né? Então esse é o grande legado, esse é o meu grande sonho. Né? Eu fiquei muito feliz quando em 2015 a gente pôde fazer todo aquele movimento, a inauguração foi muito bacana, assim, enquanto realização profissional de um trabalho que é feito. Fiquei muito triste em 2017, quando tudo se desconstituiu, mas a gente vem trabalhando dia a dia, continuando nessa missão e defendendo, e quem sabe um dia a gente vai reviver essa história de uma forma muito mais consolidada, com as raízes muito mais fincadas, para que não seja um projeto de 2, 3 anos, mas que seja um projeto para a vida toda, que as gerações, os estudantes quando entram na universidade sabem que ali tem um campo para eles estagiarem, experimentarem, fazerem pesquisa, fazerem inovação, entregar produto, seja para o município, seja para as empresas, né? Movimentar todo o ecossistema e o cenário de negócio em Parnaíba. Eu tenho certeza, Arnaldo, que se a gente tivesse algo desse tipo, hoje nós estaríamos vivendo esse momento do impacto da pandemia de uma forma completamente diferente. Ótimo. Baluz, para a gente fechar, eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo agora, e até agora, a gente já está com uma conversa bem agradável e a gente nem percebe o tempo passar. Tem algumas frases que me deixam inquietos. E duas eu quero que você faça uma reflexão e feche a nossa conversa sobre essas duas. A primeira diz: Parnaíba é a terra do já teve. E a outra diz: o Brasil é o país do futuro. Como a gente casa essas duas coisas e deixa uma mensagem de startup, de vamos botar para gerar, né? Perfeito, Arnaldo. São duas frases muito impactantes, né, cara? E
E assim, e a gente pode olhar para essas duas frases e pegar o histórico da nossa conversa aqui, casa perfeitamente, né? Por que o Brasil é um país do futuro? Porque, cara, nós temos uma... quando a gente para olhar, por exemplo, em grandes empresas, né, de marcas internacionais, por que elas se colocam dentro do Brasil? Por que grandes marcas hoje estão preferindo pegar profissionais do cenário brasileiro para colocar para trabalhar lá fora? Porque a mão de obra é mais barata, né? Nós somos um país formador de mão de obra, de capital intelectual, e a nossa mão de obra ainda é muito barata comparado a outros mercados. Então, Arnaldo, a gente precisa trabalhar um pouco desse futurismo, dessa transformação digital, né? De um cenário onde eu não consigo visualizar desenvolvimento, Arnaldo, e se você parar para olhar para cenários como China, como Índia, como diversos outros países que têm despontado em desenvolvimento tecnológico, em progresso da sua nação, que não seja por meio da pesquisa e da inovação. A gente precisa, Arnaldo, constituir ecossistemas consolidados, onde eu tenho o apoio da estrutura pública. Isso é fundamental, tá? Não dá para a gente desassociar e achar que a gente não precisa da estrutura pública dos três níveis, tá? A gente precisa do capital intelectual. Onde está esse capital intelectual? Ele está na academia, né? Ele está nos jovens que estão lá dentro. Então, esses jovens, eles precisam ousar mais. Eles precisam parar de olhar para o modelo tradicional. Qual é o modelo tradicional quando eu sair aqui da academia? Ou eu faço um concurso público, ou alguém vai me chamar para me empregar. A gente tem que causar uma disrupção nisso aí. Quando eu sair daqui, eu vou sair já com o meu produto, com o meu negócio, eu vou causar dentro do mercado. Eu não vou esperar por ninguém, tá? E a gente não pode desassociar esse apoio vindo do poder público com o capital intelectual do setor produtivo, que são as empresas privadas. Tá? Quando eu consigo ter um ecossistema baseado nesses três pilares, eu não tenho como não ser sucesso. Tá? Então, a mensagem que eu dou, né, é para que o poder público, né, especificamente aqui falando da nossa cidade de Parnaíba, a gente precisa se aproximar mais. A gente precisa gerar inovação aqui dentro para o nosso ecossistema. Tá? A gente ainda é muito fraco para a gente pensar em galgar passos maiores se a gente não consegue se organizar nem internamente. E para os estudantes, para a academia, que esses estudantes eles possam viver experiências. Tá? Eu acho que está faltando muito isso. Né? Nós estamos cada vez mais olhando para dentro de sistemas educacionais superiores, onde o estudante ele é um frequentador de aulas. Ele vai todo dia para a aula, ele consome, ele faz a sua atividade básica, mas nada mais além do que isso. Ele não vive experiências. E viver experiência, eu posso abrir um negócio e quebrar daqui a 2 meses, mas isso foi uma experiência. Né? E os estudiosos dizem que nós aprendemos muito mais nos erros do que nos acertos. Mas a gente precisa nos dar a oportunidade de viver experiência. Então, eu acho que a mensagem final é essa. Tá? A nossa cidade tem uma vocação para inovação, a nossa cidade precisa trabalhar mais pesquisa aplicada, e os estudantes, o futuro, a nova geração é que é responsável por isso aí. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Rodrigo Baluz. Eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, que puderam desfrutar de tanto conhecimento e essa energia contagiante, essa vontade de transformar que o Baluz passa, e é o que ele respira no dia a dia. Muito obrigado de verdade, Baluz. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Muito obrigado ao Gilvan, que faz a mágica dessa conversa tão produtiva chegar aí no seu celular, no seu computador. E Gilvan é egresso nosso, né? Gilvan estudou aqui, né? Muito obrigado a Deus por ter nos permitido também esse momento. Agradeço a você que está aqui. Aproveita, dá um like aí, aproveita, compartilha, vamos jogar essa conversa para mais pessoas. Se inscreva no canal, você nos ajuda, é um trabalho voluntário que nós estamos fazendo, então nós buscamos a melhoria da nossa comunidade, a melhoria do
do nosso ecossistema, como o Baluz tem colocado. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com a paz de Deus e startup, vamos botar para gerar. Valeu, valeu.